Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora a menos de 72 horas do julgamento que decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República. E eu vou conversar com vocês que esse fato ele terá efeitos muito maiores, muito mais amplos do que o mero personagem que perderá ali seus direitos políticos depois de ter ficado mais de 30 anos protegido pelos mandatos para que não fosse responsabilizado criminalmente, eleitoralmente e civilmente. Outras coisas muito importantes estão acontecendo no nosso país nessa segunda-feira que eu irei compartilhar aqui com vocês com algumas análises, algumas reflexões. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar também das nossas atividades. Todos os dias aqui eu abro um chat para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5h30, e mande seu comentário e o seu joinha também, porque são formas de ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição para você que quer apoiar um canal, apoiar um portal, você quer ficar mais próximo, você quer incentivar, tá bom? Então, estão todos convidados também. Gente, essa segunda-feira, infelizmente, nós ainda estamos sendo atacados, vamos dizer assim, por notícias muito chatas, né? Que tem a ver com um personagem que vai perder os direitos políticos. Porque com ele vieram também muitas ideologias nefastas, né? Ideologia do mal, ideologia armamentista, da exclusão, o pânico moral, o pânico religioso, o pânico político. Enfim, vieram muitas coisas fantasmagóricas, irreais e que não vicejaram aqui no nosso país, não se proliferaram à toa, não. Essa estrutura toda de desconhecimento, de ignorância, de fanatismo, ela foi muito útil. Mas útil a quem? A quem se nutriu da área econômica que nosso país, das riquezas do nosso país, da exploração do povo brasileiro, da exploração do Estado brasileiro, da economia do nosso país. Porque quanto mais gente nós tivermos aqui no nosso país distraída, desfocalizando o seu olhar, né, sobre os olhares das coisas reais para ficarem atrás de fantasmas, mais esses grupos que lucram com essa realidade continuam a se dar muito bem, né? Então hoje, infelizmente, a gente teve esse episódio aqui. Ataque à escola em Cambé, no Paraná. Ex-aluno mata estudante a tiros e deixa outro ferido. Gente, isso é reflexo, não precisa nem a gente aprofundar muito. É reflexo desse ambiente de violência, desse discurso de ódio, esse discurso de separação, de falta de fraternidade, de vingança, de coisas ruins, de falta de cristianismo real, né? De falta de religião, falta de alma. Então, esse ambiente, ele foi disseminado no nosso país, ele ficou banalizado e ele serve como ambiente para esse tipo de tragédia. Então, enfim, mais uma família enlutada, mais uma família com essa perda, né? Além de tantas outras que nós tivemos aqui no nosso país, pela banalização do mal. A sociedade brasileira não foi chacoalhada suficientemente para se revoltar, para reagir contra um governante e pessoas que estavam com ele, que banalizaram a morte de pessoas aqui no nosso país na época da pandemia. Os veículos de comunicação faziam matérias, né? Olha, estão morrendo tantas pessoas, colocavam os índices, os números, né? Colocava atrás fundo preto com o número de mortos a cada instante, né? Mas eles não aprofundavam a responsabilidade de quem tinha o dever de cuidar do povo brasileiro, porque ao afastar esse responsável, com ele iria também o homem que estava comandando o assalto ao nosso país, o seu ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que está muito desaparecido ultimamente, né? Botou muita grana no bolso dele, das pessoas que estavam ao seu redor, enfim. Então isso tudo, esse ambiente foi um ambiente funcional, né, gente? E ele não foi por acaso. Todos esses grupos que ficaram achando que o problema do nosso país era o comunismo, e o comunismo vinha junto com o pacote, né? O comunismo era um problema junto com os esquerdistas, junto com as ONGs, junto com a mídia, junto com o Papa.
Essas estruturas traziam uma série de outras situações, né? O roubo de dinheiro público, a desonestidade, o ataque a igrejas, o ataque à família, o ataque a Deus, o ataque à religião, o ataque às Forças Armadas, o ataque às crianças, enfim. Tudo servia como um pânico. E essas pessoas que ficaram absorvidas nessa história tiveram um líder ali que ficava dando voz a esse tipo de insanidades que, como eu disse a vocês, foi extremamente funcional. Essas pessoas não foram capazes de compreender que o problema real do nosso país não estava nessas estruturas todas, estava numa situação chamada economia, estrutura econômica, modelo econômico aqui no nosso país. E esse tipo de perversão, né, de distorção da realidade, foi sempre muito útil e o Bolsonaro representou isso de uma maneira muito eficiente. Por isso ele foi tão protegido, por isso que eu sublinho sempre aqui com vocês. E por isso que a gente tem que cada vez mais chamar a atenção, né, para isso, porque muitas pessoas não se tocaram que nós passamos por esse tipo de situação aqui no nosso país. E aí, lamentavelmente, hoje estou vendo uma cena aqui de uma moça também que foi assassinada por arma de fogo, uma menina de 26 anos. Não tem a cena aqui, evidentemente, mesmo que tivesse eu não iria mostrar para vocês. Mas o que me comoveu muito foi o depoimento dessa menina absolutamente apavorada com o que estava para acontecer com ela, que acabou acontecendo. E que a gente não tem como descolar esse tipo de comportamento desalmado desse ambiente que nós vivenciamos aqui no nosso país e que a gente vai ter muito trabalho para reverter, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês, gente, para a gente sempre ter a noção, a percepção do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país, ou que pelo menos nós conseguimos fazer com que tivéssemos aqui um giro muito importante nas coisas que estavam se aprofundando aqui no nosso país. Vou colocar a cena aqui para vocês. Vamos lá. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. Eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Era um relacionamento extremamente abusivo. Me desculpe se alguém está triste com esse vídeo. Mas não fique. Olha só, gente, ela pede desculpas, né? Ela sofrendo esse constrangimento, ela absolutamente encurralada, né? E ela diz, olha, se eu morrer, foi fulano de tal, filho de fulano de tal. Ela diz aqui, a polícia está atrás do criminoso, né? E certamente, quando o perfil dele for revelado, vocês já sabem, né? O perfil desse indivíduo, como com quem ele se identificava, quem era o seu ídolo, né? E o que ele postava nas redes. Olha, eu não vi nada disso, mas com certeza, quando isso vier à tona, vocês vão ver que isso casa perfeitamente com o mesmo indivíduo que matou o Marcelo Arruda lá em Foz do Iguaçu. É o mesmo tipo de personagem, é o mesmo tipo de filosofia, né? Enfim, mas isso só a justiça para revelar para a gente. O presidente Lula fez um lamento em relação ao episódio lá na escola, publicou aqui um tweet, né? Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual professora Helena Collodi, em Cambé, no Paraná. Mais uma vez, a jovem de uma vida foi tirada pelo ódio e violência, que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na nossa sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho de paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar. E o ex-presidente da República falou alguma coisa? Não. Isso não é um assunto que ele se interessa, né? Até porque ele é um dos principais responsáveis, né, por esse discurso. Está aqui falando de outros assuntos aleatórios aqui. Então, gente, quando nós tivermos esse julgamento agora na quinta-feira, ele terá esse condão, né, de colocar ao debate público o que significa o banimento de uma figura como essa. O que significa nós estarmos nos livrando de alguém que catalisava tanto sentimento ruim, tanto mau-caratismo, tantos valores anticivilizatórios. Então, como eu digo para vocês aqui, isso não foi pouca coisa. O TSE começa a julgar na próxima quinta-feira, a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Entenda. O TSE está até reservando 3 sessões, mas ainda para os próximos dias, né? Caso tenha
um prolongamento ali. Mas, como eu tenho dito a vocês, né, é impossível o Bolsonaro escapar dessa, e mesmo que escapasse dessa, ainda tem mais 15 vindo na sequência. Então, ele vai ficar fora do páreo. E aí, gente, no meio dessa luta toda, é fundamental que a gente tenha também lideranças, né, para poder se confrontarem, né, com tudo aquilo de ruim. O presidente Lula fez o Twitter dele, mas hoje também foi um dia de mais uma live. E aí, gente, nós temos uma situação que merece um olhar assim, bem crítico também, né? Até o momento que eu estou conversando com vocês, a live do presidente Lula no canal dele está com um pouco mais de 68 mil visualizações. 69 vai chegar, sim, vai chegar mais. Mas nós estamos aqui há pelo menos 7 horas que essa live já aconteceu, né? E é o presidente da República que teve 60 milhões de votos. Se a gente fizer uma conta aqui, a gente vai ver que a live do presidente da República, com 60 mil, vamos arredondar, 60 mil visualizações, nós estamos falando aqui em 0,1% de audiência em relação aos eleitores do presidente da República. Não estou falando em 1% não, tá? Eu estou falando em 0,01%. É uma fração muito pequena. Aí eu pergunto para vocês, essa comunicação do líder da nação está boa? Ele está conseguindo chegar a muitas pessoas? A sua visão de mundo, o que ele quer praticar no governo brasileiro, está chegando ao eleitorado de uma maneira geral? Então você já sabe a resposta. A comunicação gera a ação. A não comunicação ou a desinformação gera a conformação. Sem a gente saber o que está acontecendo, fica muito complicado, né? O presidente não funcionando enquanto uma liderança capaz de mexer com a reflexão da sociedade, mover a sociedade para um campo diferente daquele que nós somos jogados, aí complica bastante. Então aqui o nosso portal ele tem esse condão, né? Nós temos essa independência para podermos fazer críticas consequentes, respeitosas e fraternas, porque o que a gente quer mesmo é fazer com que o Brasil entre num outro mundo diferente desse mundo que a gente deixou para trás com essa gente toda que a gente está condenando aqui no nosso espaço, né? Para vocês terem uma ideia, olha só que notícia importante. Bolsa Família, com a nova regra, o valor médio do benefício passará para R$ 705. Gente, é o valor mais alto. Segundo o governo, as novas regras, quase 10 milhões de famílias terão aumento no valor do benefício. O pagamento do primeiro mês começa a ser depositado a partir de segunda-feira, 19, hoje. Gente, isso não era para ser um fato muito reverberado, não era para se utilizar isso, inclusive, para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo no nosso país, que o país tem programas, o país tem uma preocupação social, que o governo tem uma preocupação social, para onde nós estamos indo? Infelizmente, isso não está sendo colocado. E as condições hoje ainda estão sendo positivas, né? Porque nós estamos tendo agora mais uma questão econômica que ajuda a gente a ter um ambiente no nosso país de mais positividade. O dólar está caindo aqui no nosso país por razões internas e por razões externas também, mas tudo isso está passando despercebido. A gente vai ver alguma coisinha hoje no Jornal Nacional, nos jornais ali, enfim. E, ao mesmo tempo, também que nós não temos a exposição de criaturas que fizeram muito mal também ao nosso país, que a gente deveria criticar, a gente tem que cobrar. Por exemplo, essa questão envolvendo o filho do Arthur Lira, o Lirinha. Que negócio é esse? Todo mundo tem um filho de 21 anos, também não gostaria de ter um filho ali conseguindo ter um rendimento de 7 milhões de reais em 2 anos? É uma graninha boa, né? Por que o filho do Lira está tendo essa mamata e não está sendo exposto pelos veículos de comunicação? Então, as nossas lideranças, eles têm que estar ali sujeitos a esse tipo de questionamento, né? O que eles acham desse tipo de situação? Por que essa situação está sendo escamoteada? Inclusive, no próprio governo atual, o filhote do Lira está conseguindo ainda receber alguns caraminguás, porque nesse ano, só a Secom já pagou mais de 500 mil reais para as empresas de publicidade que repassam uma comissão para o filhote do Lira, né? Então, essas coisas todas, se são escondidas, se não são colocadas a público, fica complicado, né? Então, comunicação é uma questão nevrálgica, mas ainda está em tempo das coisas serem modificadas de uma maneira muito mais positiva e jogar holofote sobre esses criminosos todos, esses bandidos e vigaristas que merecem ser banidos para sempre da vida pública aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário para cá, que gostaria de saber o que vocês pensam sobre essa realidade, tá bom? Tchau!